Fala galera, meu nome é André Luiz, tenho 40 anos, tricolor desde que eu nasci. Hoje eu vim gravar esse vídeo para vocês para conversar um pouquinho sobre a situação do Gum, né? Saiu hoje aí uma reportagem falando que o Gum colocou o Fluminense na justiça cobrando quase 4,5 milhões de reais. Assim que eu vi a matéria, eu postei lá no canal do Twitter e falei, pô, tô muito triste isso tudo. Aí algumas pessoas já vieram, tipo, não me atacando, mas criticando, né? Errado é quem deve, errado não é quem cobra. Fluminense é caloteiro. Aí o outro, o Gum deixou de ser ídolo, pra mim a idolatria acabou. E aquilo ficou me remoendo, porque querendo ou não, o Gum é ídolo de uma geração, ele marcou uma geração. Aquela geração time de guerreiros, ela ficou marcada pela a imagem do Gum que tá aqui na capa desse vídeo. Quando você abrir esse vídeo, a foto de capa vai ser a foto que, pelo menos pra mim, mais marcou aquela geração time de guerreiros. Se a gente deixou de ter o mascote, o Cartolinha, e virou o Guerreirinho, se você concorda ou não, é outra história, é discussão para outro vídeo, mas o mascote do Fluminense mudou, passou a ser o Guerreirinho, devido àquela geração na qual o Gum era um dos principais ídolos. Era um time repleto de craques, foi o time da geração Unimed, mas duas imagens ficaram muito marcadas. O Gum voando, dando aquele soco para cima do escudeiro, que tem até a musiquinha, Gum guerreiro dá porrada no escudeiro. E aquele gol ali com a cabeça toda enfaixada em cima da... Eu não lembro exatamente o adversário, mas eu tava lá no Maracanã, na Sul-Americana, na semifinal. Então, assim, o Gum marcou essa geração. E sair a notícia que ele colocou o Fluminense na justiça me deixou bem triste, assim. Eu tenho o copo do Gum, é o único copo de jogador que eu guardei. O do Henrique Dourado eu joguei fora, o do Queixudo eu fiz questão de queimar. E o do Gum eu fiz questão de guardar, porque ele marcou uma geração muito vitoriosa do Fluminense. Agora, dois detalhes importantes que eu fui buscar. O Gum, em março desse ano, ele deu uma entrevista para um portal do Fluminense, falando que era apaixonado pelo Fluminense e tudo mais, bereré, bereré, bereré. Só que ele ia falar uma coisa que praticamente ninguém sabia, que ele ainda tinha dinheiro para receber do Fluminense. Ele tinha dinheiro para receber do Fluminense. O Fluminense não tinha pago tudo que devia a ele. E ele deixou bem claro nessa reportagem também, que ele na época... deixando claro que essa dívida toda em relação às gestões anteriores, tá? O Gum, quando saiu do Fluminense, o Mário ainda não era presidente, então só para deixar claro. Porém, ele revelou que ele é muito amigo pessoal do Mário, inclusive falou com o Mário na época que o Mário se tornou presidente do Fluminense, mas ele não quis tocar nesse assunto de dívida para não misturar as coisas, amizade pessoal com dinheiro do clube, coisa e tal. Mas ele deixou claro que ele estava esperando para fazer um acordo com o Fluminense. Isso em março. Ou seja, em março, o Mário já tinha pelo menos 9 meses, 8 ou 9 meses de gestão. Então, se ele não sabia, antes dele assumir, que o Fluminense devia dinheiro para o Gum, depois que ele assumiu, ele ficou sabendo. E tem um outro detalhe importante, a notícia saiu hoje. Então, o Gum colocou o Fluminense na justiça agora em setembro, outubro de 2020. A Justiça Trabalhista, ela diz que, eu não sou advogado, tá? Apenas uma informação que eu fui buscar, que você pode requerer os seus direitos até 2 anos após você se desvincular da empresa. Ou seja, o Gum saiu do Fluminense em dezembro de 2018. Então ele só teria até dezembro de 2020 para poder pedir o que ele tem direito. Se passar dezembro de 2020, ele perde todo aquele dinheiro que ele tem para receber. Então o que mostra é o seguinte: o Gum esperou até o último momento para poder botar o Fluminense na justiça. Pelo que se dá a entender. Eu gostaria muito de, mais uma vez, ouvir os representantes do Fluminense. Provavelmente ninguém vai falar nada, que vocês não falam sobre algo mais sério, não vão falar sobre o Gum ter entrado na justiça. Mas sou um cara esperançoso, quem sabe, que o clube se manifeste numa entrevista coletiva, alguém fale alguma coisa, dizendo se houve a tentativa de acordo com o Gum para poder pagar, assim como foi feito com o Marcos Júnior. O Marcos Júnior deixou claro que saiu do Fluminense também com dinheiro a receber, não colocou o Fluminense na justiça e parcelou em 50 vezes, eu acho, muitas e muitas parcelas, ganhando um pouquinho por mês, porque ele não queria colocar o Fluminense na justiça. Eu esperava isso do Gum. Eu espero de um ídolo
atitudes maiores do que atitudes simplesmente dentro de campo. Fora também. Essa é uma parte. Agora, se o atleta esperou até o último momento e o clube não o procurou, fez como fez com outros jogadores, que não criaram história nenhuma do Fluminense, tipo, devo, não nego, só vou pagar se você for à justiça. Se o Fluminense fez isso com o Gum também, aí mostra mais do que é a gestão atual do que propriamente do jogador, né? Porque apaixonados por isso aqui somos nós. Eu e você que tá me vendo do outro lado ali. O jogador passa a ter um carinho, passa a ter uma admiração, mas jogador é profissional. Ele pode até gostar do clube, ele pode até amar o clube. Mas abrir mão de 4,5 milhões, você que está me assistindo, abriria? Eu não abriria. E eu, se estivesse no lugar dele, se eu fosse profissional, jogador de futebol, e um dia o Fluminense me devesse 4,5 milhões, eu ia buscar todo e qualquer tipo de acordo. Se eu fosse até a última instância, o Fluminense, não vou te pagar, devo, não nego, agora vai procurar teu ganho na justiça. Aí não tinha jeito, eu ia ter que entrar. Porque eu preciso botar leite dentro de casa para meus filhos. Então, é uma situação, torcedor, para você analisar. Eu fiquei muito triste quando saiu a notícia, porém eu fui buscar informações que o Gum parece que entrou na justiça no último momento, tá? Que ele esperou, eu não tenho informação se ele procurou o Fluminense para um acordo ou se esperou que o Fluminense o procurasse. Aí você julga se está certo ou se está errado. Quem deveria procurar quem? Eu acho, claro, que é o clube que deve procurar. Se eu devo um dinheiro para você, eu tenho que te procurar. Falei, irmão, tô te devendo, quero te pagar. Posso te pagar em tantas vezes? Agora, por outro lado também, não que seja obrigação, mas ele como ídolo da torcida, ele também poderia ter procurado o clube. Não é obrigação dele fazer, que fique claro, tá? Eu tô falando aqui como torcedor, como apaixonado. Talvez eu procurasse. Pô, Fluminense, eu não quero te botar na justiça. Vamos sentar e fazer um acordo? Eu não sei se houve essa conversa. Ao que parece, não. Nessa mesma entrevista que o Gum deu em março desse ano, ele falou isso. Quando ele falou que o Fluminense devia a ele, ele falou, eu não quero entrar na justiça, mas eu vou acabar tendo que entrar. E isso vai atrapalhar a minha idolatria no clube, eu tenho certeza disso. Porque eu sonho um dia, pelo menos, fazer um jogo de despedida. Ele fala nessa entrevista que ele queria encerrar a carreira dele do Fluminense, nem que fosse fazendo um jogo. E ele sabe que a partir do momento que ele entrasse na justiça, que isso dificultaria e praticamente iria impossibilitar disso acontecer. Aí eu pergunto a vocês, responsabilidade zero da gestão Mário Bittencourt, não foi ela que devia os salários para o Gum, Pedro Abad. Responsável, culpa, Peter e Pedro Abad. Porque nesse processo o Gum pede dinheiro, inclusive de 2015. Férias, FGTS, 2015. Salário, os últimos 3 meses de 2018. Agora, se o Mário sabia dessa gestão atual, sabia dessa dívida com o Gum e não procurou o atleta para nenhum tipo de acordo, quem tá jogando fora a idolatria não é o Gum colocando o Fluminense na justiça, é a gestão. Ela mostra como ela trata os ídolos. Tem clube aí que faz por muito menos, jogador às vezes ganha um campeonatozinho estadual, faz um golzinho em mequetrefe e é adorado e idolatrado no clube. E é assim que essa gestão quer tratar os nossos ídolos? Eu acho que não. Porque o Mário batia na tecla o tempo todo que gostaria de repatriar ídolos, Fred, Thiago Silva, se não conseguiu agora, ele sempre falou que vai continuar tentando. E será que tratou algum dessa forma? Devo, não nego, pago na justiça? Mais uma pergunta que fica. Espero que a diretoria do Fluminense se pronuncie, que eu também acho que é difícil, mas sou esperançoso, quem sabe. E você, torcedor, o que você acha? O Gum tá certo? O Gum tá errado? Com essas informações que eu te passei, será que muda alguma coisa no que você pensava antes de ver esse vídeo? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso. Se você não segue o canal, importante, 65% das pessoas que estão assistindo o canal não são inscritas. Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, pô, não te custa nada, bota lá, ó, se você gosta do nosso trabalho, é claro. Se você não gostar, você tem todo o direito de não se inscrever, não tem problema nenhum. Se você gosta, se inscreva, ativa o sininho lá para você sempre receber as nossas notificações. Deixa o like aqui, comenta, é importante, eu quero trocar essa ideia, eu quero debater, quero conversar com você, torcedor do Fluminense. Tá bom? Valeu, galera. Saudações tricolores.